Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre, Brasil e mundo. Está no ar mais um Plantão do Rock. Como sempre, com uma convidada especialíssima, uma pessoa que a gente já estava conversando em off, já me tornei seu novo velho amigo. E uma obra, além de uma obra espetacular pela qualidade que tem, uma obra muito rica em termos de explorar, no bom sentido, diversas tonalidades, diversos arranjos, diversas temáticas. Eu fiquei... Não era um... confesso, não era um grande conhecedor da obra dela, mas na primeira clicada no YouTube e na primeira buscada no Spotify, eu já fiquei encantado, assim, e já virei fã. Então, tô apresentando para quem não conhece e trazendo de volta para quem já acompanha o trabalho dela. Tenho a grata satisfação de entrevistar Mônica Tomasi. E aí? Prazer estar aqui pelo convite. Já agradeci a Cláudia e te agradeço também. E é bom, assim, saber que a gente ainda pode surpreender, né? Que a arte ainda pode, a música, né? A expressão da gente ainda pode surpreender as pessoas, assim. Eu me surpreendo com facilidade também, porque a gente acaba andando sempre numa direção, mas aí daqui a pouco algum som, algum timbre, né? Alguém experimentando coisas novas, abre um portal pra gente, assim. Isso é muito legal para quem cria. Vou começar, não digo que vou começar do fim, mas vou começar do meio. Quando a gente coloca o teu nome ali, pelo menos foi o meu caso, coloca o teu nome no YouTube para ver as músicas e ver programas que já participou e coisas que já fez, para mim, pelo menos, das primeiras coisas que pulou foi a tua participação na Canja do Jô. A gente estava conversando antes até... final da década de 90. E me chamou a atenção que a música escolhida para Canja do Jô foi uma música que já tinha autoria. Foi uma música do Roberto Carlos. E não uma música autoral tua. Uhum. Já faz um tempo, tu te lembra por que dessa escolha? Como é que foi esse bastidor desse episódio da tua vida, assim? Bom, isso aconteceu que nesse período eu estava fazendo uma temporada de shows, eu morava em São Paulo, estava fazendo uma temporada de shows numa boate em São Paulo, e era uma vez por semana. E essa temporada começou a ter cada vez mais público, assim, além das minhas músicas, eu tinha uma banda maravilhosa, que era o João Herbeta, o guitarrista, Marcelo Éfori e a Gigi Magno. A gente estava construindo uma sonoridade de banda, que era uma coisa interessante, porque eu, como compositora, como cantautora, né, que a gente toca, às vezes vai fazer coisas, mas quando tu trabalha direto com uma banda, tu vê o teu trabalho... as tuas músicas ganham um outro corpo, assim, uma outra personalidade, né? Claro, muito em cima do que eu estava construindo, assim, mas era uma sonoridade de banda. E nesses shows começou a ter bastante público, assim. Toda semana ia um pouco mais público, a coisa estava acontecendo. E aí, numa dessas noites...
foi a Fernanda Young, a escritora Fernanda Young. Sim. Infelizmente falecida. Infelizmente falecida, grande amiga minha, com quem eu tive o prazer também de não só trocar tardes ensandecidas em São Paulo, assim, percorrendo lojas de disco, indo atrás de discos do Fábio Júnior e cantando enlouquecidas. Desculpe a interrupção desculpe a interrupção e o parêntese. Mas conheceu a Fernanda Young aí ou já conhecia antes? Não, já conhecia antes. Mas eu digo assim, pessoalmente, de fazer amizade sim, e tal. De se frequentar certo. as casas, Okay. assim, de amizades, assim, a gente já éramos amigas, assim. E ela foi uma das vezes no show, acho que na primeira semana, na segunda. E, enfim, essa coisa do artista que consegue, às vezes, furar uma bolha, né? As coisas não são por acaso. Então, porque é interessante para as pessoas que não sabem, né? Por exemplo, assim, as minhas tias, eu lembro lá do interior, né? Falando assim, mas como é que tu nunca foi na Globo? Como é que tu tem que virar uma Ivete, né? As pessoas têm porque parece que sucesso é só isso, né? Então, tem todo um trabalho da gente que vai sendo construído. Enfim, as coisas vão acontecendo dentro de uma linha, né, lógica. E aí a Fernanda foi assistir esse show, enfim, eu tinha uma assessoria de imprensa na época que estava fazendo a divulgação desse show. Já tinha, não vou dizer que não, tentado entregar meu trabalho lá para o Jô Soares, enfim. Claro que nunca ia furar a bolha, só que a Fernanda foi assistir e ela era muito amiga da Flavinha. Que na época era casada com o Jô. Isso, casada com o Jô. E aí a Flavinha foi no show também, elas adoraram. E aí a Flavinha, óbvio, que buzinou pro Jô. E aí não deu uma semana, a Dileia Frati ligou para a minha assessora de imprensa na época, disse, queremos convidar a Mônica para ir no Jô. Eu disse, olha, que legal. Então foi assim que aconteceu. Porque eu já estava cantando essa música, Você Não Serve Para Mim, no show. E como a gente estava conversando antes, nesse período também eu fui convidada, estava acontecendo um espetáculo de dança em São Paulo, acho que era no SESI, lá da Paulista. Um espetáculo chamado Muito Romântico, com coreografias de músicas do Roberto Carlos. E aí tinha, na época, assim, o Chico César gravou, Paulinho Mosca, Selmar, tem um monte, acho que Rita, um monte de gente. E eu gravei 2 músicas, o Você Não Serve Pra Mim e o Se Você Pensa. E então, e no show essa música era muito forte, que, claro, porque tu tem essa coisa do apelo popular, né? De tu estar cantando uma música que já está no imaginário das pessoas. Então, eu acho que quando eu recebi esse convite, não foi uma coisa planejada, assim. Eu fiquei muito feliz, assim, né, com a possibilidade e completamente sem noção do que aconteceria ali, né? Estar num estúdio, sendo entrevistada pelo Jô, mesmo que na canja do Jô, né? Não, mas ele levanta ali, fala contigo, fala do teu figurino. Faz a brincadeira, que eu usava uma botinha branca e começa a falar que nem criancinha. Então, quer dizer, já tinha uma proximidade ali. Ele já quebrou um gelo. Então, claro, isso tudo eu sei porque a Flavinha deve ter dito, trata ela bem, sabe? É minha amiga, assim. Então, a sorte vai levando a gente também por esse caminho. E, para minha surpresa, quando eu estou sentada na plateia, eu não sei se tu reparou ali, quem estava do lado, naquela noite que fazia a apresentação principal, era nada mais, nada menos que Milton Nascimento. Sim. Então, te dá um gelo, né? Dizer assim, cara, eu tô aqui, né? Mas eu estava tão feliz, porque eu estava ali e atrás tinha a minha banda estava ali, sabe? Que era a minha turma. E eu estava fazendo aquilo que era natural para mim, que era feliz, que era cantar, que era estar fazendo minha música independente. E aí a escolha dessa música, eu acho que foi por isso, assim, a gente pensou que o Você Não Serve Para Mim, uma música do Roberto Carlos, me colocaria um pouco, talvez, mais próxima, sabe, de uma coisa mais popular, assim, Sim, né? entendi. Porque, pensa só, uma canja ali, 2 minutos, sei lá,
ela é uma fagulha, pode não ser nada, né? Mas isso mas a produção deu liberdade de escolha, assim, toca o que vocês quiserem. Total. Não, nem... Não deu sugestões. Não deu sugestões. Não digo nem impositivo, mas sugestões, olha só. Não, foi super easy, assim, e tanto que quando a gente chegou no estúdio para gravação, sei lá, começava tal hora, a gente chegou 1, 2 horas antes, e a gente estava no camarim, daí nos chamaram para o estúdio para passar o som, né? E na passagem de som já tinha plateia, né? E já foi uma loucura. Na passagem de som, eu olhei para os meninos da banda, a gente se olhou assim, quando eu falava, você não serve para mim, e todo mundo veio, quer dizer, foi uma coisa arrepiante, assim, sabe? Então, foi muito legal, assim, porque... E o sexteto ficava do lado, assim? Ficava ali, ficava ali. O sexteto acompanhava o sexteto naquela hora... Te lembra disso? Não sei nem se tu vai lembrar, né? Não. Também... Nesse caso da canja, não. A canja eu... O sexteto parava, o sexteto não fazia contribuições. Não. Ali foi realmente a minha canja, né? A pergunta que fica... Tem que te explorar no bom sentido de... Tem que falar sobre tudo, porque tu é multiverso... E como eu disse, tem muita coisa, mas esse episódio específico tu durante a gravação e tal, tu falou, dá um gelo, tá, o Milton Nascimento ali, mas foi uma coisa natural, assim, tu te sentiu pertencente ou realmente tu ficou aquela não artista que habita dentro do artista, conseguiu sair e olhar a coisa por um ângulo de fã de ti mesmo? Eu acho que eu entendo que tu tá perguntando. Vou ser mais objetivo. Eu, né, não tenho a tua grandeza, mas passei por situações de fazer coisas que também foram surpreendentes para mim. Tocar em teatro lotado. Imagina, para um médico, né, que tocava em churrasco da família, alguma coisinha. Daqui a pouco tá cantando num teatro lotado. Mas, ao mesmo tempo... No meu caso, pelo menos, a ficha, assim, só caiu bem depois. No durante, é um negócio natural, né? Eu tô com a banda, eu tô aqui, eu tô cantando. Para 3, 4, 6, né? Para um monte, não que seja a mesma coisa, porque, claro, o público, mas a entrega é muito semelhante e daqui a pouco... E uma coisa que sempre acontece comigo, às vezes tu te prepara e ele passa assim, ó. Quando tu vê, mas o show era 2 horas, já terminou? Mas já terminou? Como passou rápido? Eu acho que esse é o ponto, falou bem certo. A entrega, tudo depende da entrega, né? E aí... Que talvez foi isso que tu sentiu também, que foi a sensação que eu tive, assim, de olhar para o lado, eu reconhecer o que estava do meu lado, ou seja, eu não estava num lugar estranho, por mais, eu estava dentro do estúdio, né, de um dos maiores apresentadores de TV, não sei, mas eu estava no estúdio, mas eu olhava para o lado, eu estava com a minha galera, com a minha banda, na minha frente tinha um microfone, eu estava com o meu violão, minha guitarra. Tinha um público. A iluminação isso tudo parecida. Pode ser, mas a entrega, o que eu estava fazendo ali? Fazendo o que eu sempre fiz, o que eu tenho necessidade de fazer, que é conectar a minha música com as pessoas. Né? Comunicar alguma coisa, dizer alguma coisa. Então, eu me limitei, talvez, isso, claro, não foi nesse raciocínio, mas foi tranquilo, assim.
não fiquei nervosa, não fiquei... Agora, claro, se a gente pensa tudo isso antes, aí o negócio trava, né? Porque aí a gente analisa todas as variáveis, todas as possibilidades, e aí a gente perde a naturalidade, né? Então, isso não pode acontecer nunca. E isso acontece até hoje comigo, quando eu vou fazer um show, quando... eu me preparo para aquele show, independente se eu vou fazer um show voz e violão, ou se é em duo, se é trio, se é o quarteto, eu me preparo para aquilo, independente se eu toco só as minhas músicas. Toco as minhas músicas, vou tocar. Não, eu investigo as minhas músicas depois, né, que elas nasceram, toco de vários jeitos, dependendo do jeito que eu tô. Então, não para nunca, sabe? Então, a entrega, ela é necessária para a arte. Eu acho que fazer a arte sem entrega é uma merda. Sabe? Não é legal. É falso. O termo é forte que eu vou usar e talvez nem se aplique, mas daí é a morte da arte, né? Ela quase. Fica meio... E a gente vê isso até hoje, né? Na indústria, criando talentos, criando, né? Fazendo toda a cartilha, né? Desde a parte mercadológica, não sei o quê. Mas quando tu olha na tua frente, tu diz aqui, eu já vi isso, né? É mais ou menos... Mas, então, se surpreender é maravilhoso. É maravilhoso quando às vezes... E vou dizer mais uma coisa, isso... Eu sou muito... isso aconteceu muito, eu acho, da gente entrar em contato com o tamanho da gente, foi no período da pandemia. Quando a arte, ela teve que ser isolada também, né? E a gente que criava teve que se limitar, então, a uma tela, né? Então, muita gente fazendo live. E aí, todo mundo se igualou. Porque podia ser tu, podia ser a Ivete, o Lulu. Tava todo mundo na frente de uma telinha com um ringue lá, aquele lá. Sim. O ring neck, não. Sim, a luzinha lá luzinha. na frente e praticamente nu. Então, assim, todo mundo ali... E o que sobreviveu ali, né? Foi a verdade, foi a entrega de cada um ali. Porque ali não tinha não tinha luz, fazer caras e bocas, não tinha... Era a palavra, era a sonoridade, era o texto, era aquilo que a gente estava conseguindo fazer naquele momento. Então, foi tão interessante, porque aí a gente percebe que a gente precisa de menos coisa. Né? E para encerrar esse capítulo, e o pós, tu esperava alguma coisa do pós-Jô e aconteceu o que tu esperava? Ou daqui a pouco tu não tinha expectativa nenhuma exatamente para, né, para jogar para a vida e ver o que ia acontecer? E aí, como foi o depois? Cara, continuei fazendo o que eu sempre vinha fazendo. Obviamente que vieram mais e-mails, né, do Brasil, assim, perguntando sobre shows, sobre coisas, assim. Mas não foi uma coisa que eu digo assim, foi o divisor de águas. Não. Assim, Mas é isso, assim, que nem agora, né? Tu vai ali, olha para trás, tu diz assim, pô, Eu fiz. Eu fiz, sabe? Foi legal, assim, fiz, estive ali, estive aqui, mas a vida segue, né? É que nem a gente brinca, assim, tem o Nelson Coelho de Castro, né? Meu grande amigo, parceirão, assim. Muitas vezes a gente se joga, né, num projeto, um novo disco, não sei o quê, ou para um show, e aí... aquilo vira uma revolução na tua vida, até tu realizar, mas quando o disco sai, ou quando acaba o show do lançamento do disco, a vida tá igual. Então, mas isso eu acho que a gente tem, depois com a experiência a gente vê. Quando, eu acho que quem está começando acha que vai mudar o mundo, né? Assim, e que aquilo vai ser uma coisa, mas que coisa é essa, né? Então, eu acho que a coisa mais legal é tu olhar um pouquinho para o lado, não tão para trás, mas para trás, para o lado, e ver assim, eu disse assim, cara, tem uma coerência tudo.
eu tô, sabe, seguindo, né? Claro, com alguns desvios aqui, outros ali, mas eu tô seguindo a minha estrada, assim, é isso que tem para mim, assim, e ficar feliz com isso, sabe? E seguir a entrega. Então, a música que eu ia pedir exatamente pra gente fazer o retrato desse período era o Você Não Serve Pra Mim. Vambora! Bora! Fazer com o Elvis Presley junto? Aqui a palheta, ó. Vou estrear. Não fique triste, não se zangue com tudo que eu vou falar. Sinto demais, porém agora tenho que lhe explicar. Você comigo não combina, não adianta nem tentar. Não vejo mais razão nenhuma para continuar. Não quero mais seu amor, não pense que eu sou ruim. Vou procurar outra alguém, você não serve pra mim. Não serve pra mim. Fala, Presley. Uma palavra de carinho. Não mais ouvi você falar. Não vejo mais razão nenhuma Não? para continuar. Não quero mais seu amor. Não pense que eu sou ruim. Vou procurar outra alguém, você não serve pra mim. Não serve pra mim. Não serve pra mim. Não serve pra mim. Agora, eu queria retroceder na conversa e saber onde tudo começou. Quando é que a Mônica, que estava no colégio, né, que a Mônica ouvia, em que momento que deu vontade na Mônica, que disse assim, mas eu queria trabalhar com arte, eu queria trabalhar com música. E o que a Mônica pensava? Assim, eu quero ser cantora, eu quero ser instrumentista, eu quero ser produtora, eu quero ser atriz, eu quero ser dançarina. O que passava pela cabeça da Mônica quando ela... um pouco antes de ela ingressar na carreira? Então, a música, ela sempre me procurou, assim. Então, eu era bem jovem, assim, bem jovem. E a gente ia visitar minha avó em Caxias do Sul, e ela tinha um violão lá. E aí eu pegava aquele violão, eu era criança, assim, e dedilhava, tirava umas músicas. E eu me lembro que meu pai falou assim, se tu tirar uma música, eu te dou um violão. E dito e feito. E aí eu ganhei um violão, aí eu fui estudar um pouco com uma professora. Nessa época eu morava em Canela. Eu fui estudar violão, depois estudei 1 ano de piano, aí voltei pro violão. Mas sempre tive ali a música junto, assim. Depois, estava acabando o 2º grau, eu comecei a jogar voleibol. Eu virei atleta. E a gente morava no interior, depois de Canela, moramos em Nova Petrópolis. Aí eu e minha irmã viemos para Porto Alegre para estudar. Jogava onde? Aí,
jogava assim na praia, jogava no colégio, né? Certo, competição. certo. Não tava jogando num clube. Não, aí quando eu vim para Porto Alegre, eu entrei na Sojipa. Aí eu comecei a jogar, a treinar na Sojipa, assim. E a coisa ficou séria, assim, ficou... A gente pegou o início da profissionalização do esporte, quando entravam os patrocinadores. Acho que a Cibisa patrocinou o voleibol, assim. Só que eu era muito jovem e eu treinava, eu era infanto na época, e eu treinava já na categoria de adulto, assim, um time feminino. E aí eu comecei a competir, assim, então a gente treinava 6 vezes por semana, assim, a coisa ficou... E aí, nesse período, também a música começou a entrar nas viagens, né, dos jogos, não sei o quê, sempre tocava... né, no ônibus, no alojamento, da coisa, e a música vindo. E aí eu comecei a compor, escrever coisas, assim, fazer música, assim, mas que ficavam lá num cantinho, assim. E em algum momento eu quis cantar essas músicas. Eu quis que essas músicas estivessem na linha de frente. Até então... Tu guardava as músicas pra ti. Ninguém tinha ouvido ou tu mostrava pra um ou outro? Eu mostrava. Fazia um laboratório pra ver mais funciona, não funciona? Assim, ó, se expor é a condição para qualquer um que faz arte, né? Se tu não te expõe, não adianta. Né? Então, eu mostrava, mas não achava que aquilo, não pensava, isso vai ser ou não vai ser. E aí teve um momento... Aí eu comecei a tocar na noite, de Porto Alegre. Eu viajava, interior do estado, tocando, fazendo cover. Noite. Sozinha ou daí já banda e tal? Não, sozinha. Voz e violão, sim. Todo o repertório da noite, assim, de Ronda a Maria, fazendo de tudo, assim. E graças a Deus, o melhor da música brasileira, né, assim... E aí eu comecei a sentir necessidade de botar as minhas músicas na roda também. E aí eu comecei na noite a tocar as minhas músicas. E aí foi em 88 que daí vem a grande virada de chave. Existiu em Porto Alegre uma cena musical que era a Cooperativa dos Músicos de Porto Alegre. Sim. E a sede era ali na Ramiro, né? A sede da cooperativa. E esses caras, Bebeto Alves, o Gelson, o Nelson, já era assim, né? Em Lisboa, todo mundo. E aí, eles eram o máximo, assim, né? E aí, um dia eu apareci no Clube de Cultura e eu cheguei pro Nelson. Não me pergunta como. E a gente brinca até hoje. E eu cheguei pro Nelson e disse assim, Nelson... Eu queria gravar um disco. Como é que eu faço? Aí o Nelson, ele chegou assim, ó. Vem aqui. Botou no balcão ali do Clube de Cultura, ali no bar. Senta aqui. Pega ali um papel e um bloquinho ali, ó. Escreve aqui o nome de 5 pessoas da tua família. Põe aí, tia, tio, primo. Agora escreve mais não sei o quê, uns amigos ali. Escreve ali. Agora tu vai pegar essa lista aqui e tu vai chegar para cada um deles e vai dizer assim, ó, que eles façam isso com mais 5 amigos. E aí tu vai vender um bônus antecipado para gravar esse disco. Pô, que interessante. Era o financiamento coletivo. O Nelson me deu a barbada de fazer o financiamento, o crowdfunding, né? Sim. De hoje. E eu fiz isso. Mandei imprimir um bloquinho ali com as coisas para família, amigos, não sei o quê. Bom, eu sei que foi a coisa andando, eu consegui arrecadar o dinheiro para gravar um LP, que eu gravei em 1990, gravado em 8 canais, analógico ainda, em fita. Não, era a DAT, era o auge, né? A fita DAT, sabe? Aquela VHS, assim, que tinha que sincronizar. Você lembra que estúdio foi? No estúdio Focus, do Ungaretti. E aí o Marcelo Figueiredo, a Karina, o Mário Carvalho, o baixista, o James Liberato. E aí consegui gravar, pagar os músicos, consegui pagar a prensagem do LP. O nome dele é primeiro, né? Não, o nome dele é Eufórica. Tá. O LP, o primeiro...
é o meu segundo disco. Tá. Só que é um CD. Certo, tá. Que daí... Daí o nome é primeiro. Aí o nome é primeiro. Tá. Que na verdade é o nome de uma das músicas do coisa. Então, o primeiro, né, que é o segundo. É o segundo, mas é o primeiro CD. E aí o primeiro foi Eufórica. Mas então, o caminho foi natural ou lá, eu digo, previamente a tu te lançar e profissionalizar mesmo? Que é essa questão do tocar na noite. Mas eu digo, antes tu achava, isso aqui é uma chuva de verão, vou fazer para, né, entre aspas, porque é o que eu gosto e quero realizar, ou naquela época tu já achava mesmo que, não, meu caminho vai ser esse? Ou tu dizia, pensava, isso aqui provavelmente daqui a pouco termina e eu vou fazer, sei lá, tal faculdade, ou tal formação, ou trabalhar em tal lugar, não sei. Ou nem pensava sobre isso? Não, o fluxo ia levando assim, ó, nesse período, assim, realmente ia levando. Mas eu sempre pensava num plano B, sabe? Tanto que, junto com a música, eu fiz relações públicas, eu me formei, eu queria no início psicologia, depois aí mudou, porque eu entrei muito jovem, né? Eu fiz vestibular com 15 anos, que eu acabei o colégio, e aí é difícil tu escolher uma profissão com 15, 16 anos, né? Assim, então, mas aí eu fiz lá relações públicas na PUC, me formei em 86, mas a música sempre foi fazendo, né? Aí trabalhei um pouco, assim, coisas para... O trabalho era um... Nunca levava a sério o trabalho, né? A música eu levava a sério. Claro. E é interessante porque às vezes que eu tentei me afastar da música, a música me puxou de volta. Que eu disse assim, não, agora eu vou ter que me estruturar, vou ter que... arranjar um emprego formal e tal. E eu trabalhei uma época aqui também na Assembleia Legislativa, no cerimonial da Assembleia, até que eu chutei o balde e eu disse, eu vou para São Paulo. Aí eu tirei férias, aí quando acabou as férias eu pedi demissão, para a tristeza dos meus pais. Aí eu fui para São Paulo e de lá fiquei 11 anos. Né? E Tu é uma pessoa intuitiva, Mônica? Muito. Tu vai deixando a coisa caminhar para onde o teu feeling te leva, ou tu é pragmática? Não, vou caminhando para onde me leva. Esse que é o perigo. Mas... Às vezes... Não, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Tudo... Mas eu acho que a maior porcentagem eu vou pela intuição e por onde esse caminho eu sinto que está me puxando, assim. O CD, primeiro, ele é de 93? Certo. 93. Já ainda estava aqui ou tinha ido para São Paulo? Eu já estava em São Paulo. Eu fui em 90 para São Paulo e lá foi lá pela W. E daí e também eu estava já fazendo uma série de shows, aí o José Carlos Costa Neto, enfim, conheceu o meu trabalho, me convidou para gravar, eu lancei pelo selo da W. É o único CD que não é independente, o resto todo o meu trabalho é... Ah, tu foi buscar o mercado, assim, tipo, o mercado tá num centro maior, tu tinha vontade de ir para uma cidade de um porte de São Paulo? Sim. O que te moveu para São Paulo? Ou teve alguém que disse, Mônica, vem para São Paulo? Não, foi por estímulo, assim, porque acabava indo, voltando, fazendo... já tinha ido com o Flávio Adonis
o compositor daqui também. Uma época a gente teve um espetáculo chamado Que Tal Nós Dois, que ele com sintetizadores, guitarra e sequenciado, que a gente já fazia aqui, e nós nos apresentamos umas 3 vezes em São Paulo, em algumas casas. Foi voltada, e obviamente já tinha uns amigos lá, amigas, amigos, e aí, mas eu acho que foi buscando, sim, maior projeção, assim. Por quê? Porque na época, e aí tem que falar isso, na época, eu como compositora, como instrumentista, mulher, no Rio Grande do Sul, com a música nativista... Isso que eu ia dizer, entende? É que bem esse período foi um boom da música nativista de novo, assim. Sim, sim. Até com uma certa nova roupagem do próprio nativismo, né? Tanto que, em seguida disso, ou mais ou menos nessa época mesmo, surge o Amigo Punk. Que é isso, que Porto Alegre, nessa época, produzia, então, os nichos, né? Então, é a música nativista e o rock gaúcho. O rock gaúcho era muito forte. Mas aonde que estava a Mônica? Aonde que estava a Mônica? Nem aqui, nem ali. Eu não estava em lugar nenhum. Eu e várias, né? Assim, então, tinha ali, né, dentro dessa cena ali, um pouco a Adriana Calcanhoto, tinha... A Elaine Geisler, era mais ou menos dessa época. Exato, né? Tinha a Muni, tinha a Luciana Costa, como é o nome dela, que depois ela foi para Brasília. Enfim, mas a gente estava ali fazendo a cena underground de Porto Alegre, sabe? Tinha o Por de Elis, né? Então, eu me fiz ali, assisti muita coisa e fiz muito no Porto de Elis. Então, era o que tinha pra gente. Era tocar em bar na noite ou... Enfim, e aí até que culminou. Por exemplo, a Adriana Calcanhoto saiu fora daqui, conseguiu, né? Sair fora, fazer... Então, eu acho que tinha um pouco dessa vontade, assim, sabe? De me ver num outro cenário. Sim, e de aumentar a aposta, né? De dizer assim, não, exato. Agora vamos testar o trabalho num outro nível, né? Numa coisa... E acho que foi isso que aconteceu, mas aconteceu de uma forma orgânica, do meu jeito, eu me aproximando de músicos, de pessoas da cena de São Paulo, que foram também me levando, né? Então, ali, apareceu aqui, apareceu ali, eu acho que foi... E tu curtiu morar em São Paulo? Não. Pensando bem, assim, é uma cidade legal para ir, para fazer um monte de coisa, mas assim, nunca foi a cidade que eu dizia assim, aqui eu me vejo, eu me sinto, aqui eu me reconheço. Eu tinha isso um pouco quando eu ia para o Rio, assim, tanto depois eu morei um tempo no Rio, assim, quando eu me mudei de São Paulo, eu fiquei uns 2 anos no Rio, de um lugar que tu sente, assim, que tu tá um pouco mais em contato com a tua essência, assim, não sei, isso na época, mas São Paulo nunca foi a cidade que... Sabe que eu também morei uma época em São Paulo e previamente a isso, eu tinha uma impressão, e também porque era bem jovem na época, que o meu negócio é cidade grande, entende? Maior. Claro, Porto Alegre era uma cidade grande, continua sendo uma cidade grande. Até eu não sei se Porto Alegre não diminuiu. E até acho que é interessante a gente conversar sobre isso. Mas eu achava, eu vou para uma cidade grande e aí vai virar a chave para valer. Aí eu vou ter outra cabeça, outras pessoas, outras vivências, outra experiência, outras conexões. E quando eu cheguei numa cidade do porte de São Paulo, eu digo, mas eu não gosto disso aqui. Até para minha surpresa, assim. Eu achei que com a velocidade da cidade e com as opções, principalmente culturais, que tinham, que eu ia deslanchar, entende? No sentido pessoal. Não estou dizendo... Nessa época eu nem cogitava a possibilidade de fazer nada artístico. Estava imerso na medicina no talo. E me impressionou isso em mim mesmo, assim, de dizer assim,
pá, mas eu não gosto de cidade grande. E tem que admitir para mim, eu digo, pá, mas eu gosto é de cidade do tamanho de Porto Alegre. Assim. Mas isso é legal, o movimento proporciona a gente isso. Eu acho legal a gente se colocar nesses lugares, né? Do desconforto ou né? Deixa eu ver o que tem aqui, né? Do que ficar só num lugar e dizendo lá não é legal, mas tu nem chegou ali na porta, né? Nem sabe nada. Então, assim, eu acho interessante isso. E aí nunca fez tanto sentido, assim, é o que eu sempre digo, assim, para meus amigos, para outras situações, né? Que é diferente compreender e entender, né? Aí eu entendi o deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Eu digo, pá, agora eu entendi. Especificamente em relação à tua obra, não sei também se é uma sensação minha, mas a impressão que dá é que o início, pelo menos o disco primeiro, ele tem uma pegada mais pop, assim, um pouco mais rockado, vamos criar um neologismo. E à medida que vai passando os outros álbuns, eles vão se aproximando mais da brasilidade, do que a gente chama mais bossa nova, mais samba, mais jazz. E, claro, uma coisa que para mim deu para notar é que cada obra tem uma temática. Então, são duas em uma. Primeiro, isso aconteceu mesmo, essa mudança, esse desenvolvimento nesse sentido. E dois, aqueles discos, a tua obra representa o que tu tá vivendo no momento, ou daqui a pouco tu faz uma coletânea do material que tu vai compondo e diz, pá, isso aqui fica legal, essas músicas num disco que aborde todo essa temática? Não, eu acho que ela... Por exemplo, o primeiro, tá? O CD. Quando eu estava em São Paulo, esse que é um pouco mais pop, que eu acho que ele representa bem o que eu estava vivendo ali. Quer dizer, foi a minha mudança para São Paulo, a minha exposição a estímulos, né? A muito mais estímulos do que quando eu estava aqui. Eu acho que o tema... Pelo menos eu acho que a minha temática de composição, ela está muito em cima do amor, do sentimento. Acho que isso... A roupagem é que muda, mas eu acho que é muito mais em cima disso, assim, não minhas histórias, mas assim, histórias, porque eu adoro gente, eu adoro conversar com gente, eu adoro ouvir histórias das pessoas. Fez relações públicas. Eu adoro ver como as pessoas reagem a certas situações para elas, aí eu fico fazendo analogias comigo. Muitas vezes tem músicas que são, sim, mais autobiográficas, assim. Mas eu acho que, então, o disco primeiro, ele tem essa cara mais pop, né, mais pop rock, mas para minha composição, assim, não me vejo deslocada nele, assim, né? Mas obviamente que ali o João Antônio, que produziu o disco, assim, ele já trouxe elementos que eram elementos que não eram naturais meus, né? Então, dessa coisa e também era da época, né? De usar música sequenciada, né? De usar bateria eletrônica. Então, acho que teve isso. Depois desse primeiro, foi quando eu vivi 11 anos em São Paulo. Aí eu voltei para Porto Alegre. E aí, acho que foram exatamente, acho que 11 anos depois, por aí, quando eu, já aqui em Porto Alegre, eu ganho um projeto do FUNPROARTE e que eu gravo o Ideias Contemporâneas sobre o Amor.
produzido pelo Duca Lendecker, e o João Herbeta, o guitarrista de São Paulo, trouxe para cá, daí a gente trabalhou junto, agora vem no estúdio do Duca. Então, aqui houve uma redução, né? Assim, a sonoridade foi um experimentalismo que a gente quis fazer. O disco não tem bateria, ele tem carrom. O Giovanni gravou carrom, o Giovanni Berti gravou carrom, e a gente optou por processar esses sons assim e deixar o som mais pop, assim, né? Mas com uma textura, uma roupagem mais acústica, assim. Então foi uma experimentação, assim, que eu curti muito fazer, assim. Gostei muito de trabalhar com o Duca, um cara genial, assim. As músicas que foram pro disco foram compostas pro disco ou elas já existiam há um tempão e... Algumas já existiam, né? Nesse período depois do primeiro, já existiam, e algumas foram ficando prontas ali proximamente de começar a gravar o disco. E eu regravei o Breve Estação, que tem no primeiro, que eu gravei lá, e regravei a música Breve Estação no Ideias Contemporâneas sobre o Amor. Mas tem músicas ali que eu compus nesse período depois, que eu saí de São Paulo, que eu fiquei morando 2 anos no Rio. Por exemplo, lá no Rio eu já conhecia, mas eu encontrei a Cássia Eller, e aí a gente era amigas. Inclusive, esse violão aqui, a Cássia que me deu. Ela me deu na época que ela começou a gravar o acústico MTV. Então tu ficou bem amiga dela mesmo. Sim, muito. Então, assim, da gente se encontrar e tocar, e eu mostrava para ela as minhas músicas. Então, do disco Ideias Contemporâneas sobre Amor, tem muitas músicas que eu mostrei para ela antes delas serem gravadas, assim. Então era legal, assim. E ela estava no processo do acústico MTV ali também, ensaiando e vendo as músicas. Ela me mostrava, olha essa aqui, mas essa aqui eu não sou afim de cantar, e não sei o quê. Então foi legal, assim, foi uma troca legal. Daí um dia ela chega lá em casa e fez assim, ó, toma, é teu. Eu disse, mas nem pensar. Não, porque eu vou ter o endorse da Yamaha pro coisa e não sei o quê. Daí me deu o violão. Eu disse, pô, um violão que hoje eu plugo, o som tá pronto, né? Tá o som pronto, então... Uma palhinha do Breve Estação. Vamos? Sai? Sai. Fim da primavera, flores vão trazer aromas pelo ar. Cheiros que me levam nesse labirinto que é te procurar. Eu bem sei que caminhei pela cidade à procura de uma pista, não achei. Eu preciso descobrir por que não vivo sem você. Te tocar é como abraçar o tempo. O teu beijo me revela sensações. Escutei a tua voz vindo no vento me chamar. Me chama que eu vou, quero te ver. Você me faz feliz demais nesse verão. Breve estação, calor. Me chama que eu vou, eu quero te ver. Você me faz feliz demais nesse verão. Breve estação, calor.
disse antes, minha próxima pergunta é um pouco incomum, ou pelo menos eu não tenho tanto contato da bossa nova com violão de aço. A coisa é mais no violão de nylon. Uhum. Isso precisou uma adaptação ou... Não, sempre toquei bossa nova no violão de aço e gosto do violão de aço, do som do violão de aço e... Não, é preciso uma adaptação no tocar, né? Inclusive, agora eu tenho show semana que vem, então tenho tocado muito. E aí a unha quebra, aí não sei o quê, aí tu tem que encurtar. Então, tu precisa um pouco mais da unha, né, pra tocar, assim. No aço, eu acho que no nylon vem muito mais harmônico, né? A bossa fica mais chunchudinha, assim, mais... Mas dá para tocar, assim, por exemplo, agora eu fiquei 7 anos, eu morei na Alemanha, né? Então, nesse período, eu fazia muito show com guitarra e voz, assim, porque daí a tua música, tu começa a entrar, assim, aí vem aquela coisa, eles não sabem como identificar a tua música, né, que tu faz, tocando música autoral, então era um bossa jazz, samba jazz, né? Tudo vinha com a palavrinha jazz para eles reconhecerem aquilo, assim. Então a guitarra me ajudou muito nisso, assim, a fazer esse link, assim, né? Mas claro que um violão de nylon ele pede muito mais, né? E o aço ele tem um brilho que o nylon não tem, né? Sim. O nylon tem a identificação, talvez até tenha identificação com o ritmo, até porque, né, a bossa, a gente ouvia, né, os grandes, vamos chamar, os pais da bossa tocando com violão de nylon. Claro. E talvez por isso a gente tem esse negócio da bossa e do samba, e até daqui, a gente puxou o tradicionalismo também tem muito nylon, né? Mas como fica bonito o jazz bossa com o brilho do violão de aço. Não, fica, eu acho que fica também. É que a bossa, ela é mais, né, ela é mais percussiva, ela tem, né, essa coisa da... Né, então, quanto mais percussivo for, né? Se tu tem muita coisa soando, né? Muito brilho, assim, meio que vai tirando um pouco isso, né? Então, claro, para essas coisas, assim, é muito mais legal. Tu pode trabalhar aberturas, né? Isso aqui tu não faz, né? Isso aqui no nylon fica estranho, né? Não define nada, né? Então, eu acho que tem eu acho que um instrumento também, ele te leva a compor por uma linha, assim, pelo menos para mim sempre foi assim. Dependendo do instrumento que eu tô, ele me sugere coisas, me sugere um caminho, assim, uma trilha. Bom, infelizmente a gente está começando a se encerrar. Na verdade, eu já tomei o amarelo e daqui a pouco vou tomar o vermelho. Mas a gente tem licença para extrapolar um pouquinho. Aí tem a tua volta para Porto Alegre e eu dei uma pincelada numa coisa que eu quero a tua opinião, a tua leitura. Tu falasse antes que daí 80 e poucos tocava em bares e tal, né? Tu não tem a sensação de que, nesse sentido, a cidade tá menor? A impressão que eu tenho, é que tem menos locais para o pessoal tocar e que esse tipo de atração que antigamente, vou numa pastelaria, tinha alguém tocando lá, entende? Sempre tinha esse som ambiente ao vivo. Tu não tem a sensação de que, nesse sentido, se apequenou? Ou é uma leitura equivocada minha?
como eu disse antes, eu gosto muito de errar e de ser... Pois é, dizer que tá errado. A gente pode estar errando junto aqui. Eu também não saberia te dizer, assim... agora, que tem 4 meses, né, que eu voltei, assim. Então, muita coisa tá diferente, né? Da época de 7 anos, quando eu fui... Assim, eu acho que está um pouco melhor do que na época que a gente estava, porque a gente estava num período bem difícil, assim, para a cultura, o país todo. Depois nós tivemos, né, a pandemia. Pandemia e não sei o que, muita coisa fechou. Então, hoje a gente tem, claro, alguns teatros ficaram sucateados, né, alguns espaços agora estão sendo retomados de iniciativa privada. Não vamos entrar aqui se isso é bom ou não é, mas, enfim, as gestões vão mudando, assim. Agora, em termos de bar, da noite, eu não saberia te dizer como que está exatamente, mas, assim, tem casas legais que na época não tinha, porque naquela lá, nos anos 80, tinha o Ocidente, tinha o Porto de Elise, deu, né? Mas tinha a padaria da esquina, tinha não sei o quê, tinha os outros bares, assim... Mas hoje a gente tem o Grez, a gente tem o Espaço 373, a gente tem o Café Fonfon, que inclusive eu vou fazer show lá agora, dia 15. Mas o Café Fonfon, o Matita Perê... O 512, né? Não sei se ainda existe. O 512 ainda existe. Toda ali a Travessa dos Venezianos. Mas esses são... poucos espaços se comparado, porque, por exemplo, o que eu percebo, a impressão que eu tenho é que não tem mais aquele negócio que tu vai na churrascaria que não é a badalada e a impressão que eu tenho é que a gente desacostumou o nosso ouvido, não estou dizendo nós, eu e tu, a coletividade desacostumou o ouvido ao som ao vivo. Então, o que eu vejo, impressão minha, e por isso a pergunta, sim, da tua leitura, a impressão que eu tenho é que o artista iniciante, ele tá com menos espaço para começar, porque ele não tem mais a pastelaria, a churrascaria, o barzinho, E eu vejo o Grez e tal, que foi citado, o Grez, hoje, até talvez seja a maior casa nesse sentido, mas também tá pegando o público que daqui a pouco ia em showzão, bandas que daqui a pouco faziam teatro, ou faziam grandes auditórios, ou faziam estádio, né? Estão tocando também em casas desse tipo. Agora, a pergunta que eu faço assim, um músico novo que está começando, que quer começar na carreira, agora a gente tem que se perguntar, esse músico, com a necessidade hoje que essa galera tá de midiática, de se expor, de tudo ser rápido, esse músico novo que está começando, ele quer ir ali para a churrascaria? Ele vai dar valor de estar ali na churrascaria? Talvez ele não queira. Porque ele quer estar ele já quer começar por cima, entende? Bom, tem isso. E tem isso também, entende? Então, assim, isso eu posso dizer porque na minha época, minha geração, isso não existia. Tu tinha que fazer. Que nem a gente brinca, a gente diz assim, tu tem que sujar muito o pé na lama, sabe? Tu tem viajar pelo interior. O Rio Grande do Sul é enorme, tu pode viajar, não só aqui, né? Então, assim, as pessoas têm que pensar que tu não precisa ficar fechado no teu Rio Grande do Sul, sabe? Bater com orgulho, eu sou gaúcho. Mas tem um Brasil para explorar. Mas, quando tu pensa em sair e ir para o Brasil, né? Reconhecer o Brasil, colocar a sua arte ali, tu tem que pensar que às vezes é lá, no botequinho do não sei o quê. E isso a Europa me mostrou tão lindamente, sabe? Eu tive um aprendizado tão grande, assim, nesses 7 anos lá, porque os lugares que eu toquei, primeiro que eles têm
outra educação, sabe? Outro respeito, assim, com o artista, com a arte. Não interessa se tu tá num galpão, no meio do ar livre, não sei o que, começa o show, eles param, eles vão assistir, eles pagam, passa o chapéu, às vezes tu ganha muito mais dinheiro de cachê não cobrando entrada, sabe? Porque eles valorizam. E aqui a gente tem um pouco ainda essa cultura que tu tem que brigar pelo couvert, né? Daí tem toda essa briga dos bares, que muitos não querem cobrar couvert, mas quer o artista lá. E aí... Então, é amplo isso, sabe? É amplo isso Eu acho que a gente tem que perceber que tem muita coisa para fazer, sabe? De mudar de mentalidade, assim, de mudar. Por exemplo, eu toquei esses tempos lá na escadaria da Borges, lá no bar. Foi tão legal, sabe? Foi tão legal estar tocando ali por um público que é um público que muitos me conheciam, muitos não, né? Pega um público totalmente diferente, mas é uma galera que não vai no Grés, não paga ingresso pro Grés, não vai no não sei o quê, tá numa outra bolha, né? Mas a gente que adora música, que consome música, então a gente também tem que se deslocar aí para esses lugares, né? Sair um pouco, não tem estrutura, às vezes, mas tu tem que te adaptar, às vezes, só que muita gente, depois de uma certa cancha, não quer mais passar por isso, né? Tu quer chegar lá e ter, no mínimo, um som decente para tu tocar, uma condição, né? Então, tudo tem que ser avaliado, assim, mas a gente não pode se fechar, sabe? A gente não... O que eu digo para os iniciantes é o seguinte: nada te ensina mais do que tu ser coadjuvante. A sensação de tocar num lugar onde as pessoas não estão lá por ti, né? Isso é uma escola que eu acho que nunca tem fim. Claro, diz muito, te mostra muito mais de ti, né, do que daquilo que está ali, como é que tu reage a isso, aí tu vai trabalhando essas coisas. É muito importante, assim, a gente saber, né, o tamanho da gente, o valor da gente, em qualquer lugar, não acho que não na arte, acho que né, em qualquer profissão, né. A gente tem que saber o tamanho da gente, a gente tem que saber a hora de dizer assim, não, aqui eu preciso de ajuda, não, aqui deixa comigo, sabe? Opa, peraí, como é que tu tá fazendo? Deixa eu ver. Talvez eu possa fazer do meu jeito, mas com a tua ideia, né? Então, o coletivo é a saída. A saída. E voltou há pouco tempo, mas qual é o planejamento para o futuro, apesar de já ter informado que é intuitivo e vai no sentimento, no feeling? Então, eu tenho alguns shows assim já marcados, assim, mas o meu plano B, né? Então, eu estou fazendo agora um curso, estou fazendo um pós de musicoterapia e tenho essa ideia, assim, de seguir, sabe? Meio que com a música, mas em outras... Ela como ferramenta de cura, sabe? Como ferramenta de bem-estar, assim. Também um desafio para mim, mas, assim, é um caminho que eu acho interessante. Eu estou deixando essa coisa me levar, assim, eu acho que é legal, assim, sabe? Até outro desvio de rota aí. Mônica, eu não tenho como te transmitir com palavras o prazer e a honra de poder ter te trazido aqui no programa e o sentimento. Como eu já disse várias vezes, hoje em dia fica gravado ali no outro lado, né? Fica gravado na plataforma, mas o que fica gravado mesmo é aqui na minha retina e no meu coração. Então, quero te agradecer muito, te dizer que o estúdio está com as portas abertas
passar às tuas mãos a lembrancinha do Simers, que é preparado com muito carinho pela nossa amiga e produtora Cláudia Fleury. Ai, eu amo esse tipo de coisa, porque aqui, ó, aqui vem... Olha aí, ó. Aqui vem... Ó, e vem com a caneta, para não ter motivos. Muito obrigada. Sempre lembrando o doutor Marcelo Matias, presidente do sindicato, sem o qual não teríamos o canal do Simers e não teríamos esse e tantos outros programas. Bom, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e quero dizer que me senti muito à vontade aqui e que a palavra foi entrega. Eu acho que eu contei coisas aqui, né? No ambiente aqui, tu me deixou à vontade. Acho que o papo levou a isso. A falar de coisas mesmo da minha carreira, coisas que a gente não fala toda hora, né? Não, vai ali, realiza o trabalho. E então, da vida, assim, né? E Quantas da vezes vida. te perguntaram, pá, tu gostou de morar em São Paulo? Né? E teria tantas outras coisas que a gente podia falar de medicina, aí tu falou de oncologia. Programas. Aí eu disse, nem vou entrar nesse papo aqui, porque a gente falaria outras coisas, assim. Mas muito obrigada. É um prazer, uma oportunidade de mostrar um pouco do meu trabalho aqui que é para um público que eu tenho certeza, muita gente não sabe quem eu sou, nem sabia da existência, é mais uma sementinha, sabe? É mais uma contribuição. Bom, da nossa parte, ganhou mais vários fãs. E para encerrar... Opa! Não sei se tu falou que é intuitiva, mas também sempre tem um plano B. Eu não sei se tu carrega isso sempre. Final de programa, ou se me pedirem, é essa aqui que tá reservada. Se tu já tem isso no automático, ou se tu chega na hora e diz, vou encerrar com essa. Eu nem pensei, porque a Cláudia falou, de repente umas 2, 3 músicas, aí as que eu tinha pensado, nenhuma foi aqui, né? Aí, ó. É isso. Então, vou fazer mais uma que eu não tinha pensado. Eu vou fazer, então, chama A Folha Disse. Aproveitando tua palheta aqui. Já tá bem usada. A folha disse que o que caiu daquela árvore não era flor, não era fruto, era o amor que despencava. Alguém me disse que o que partiu, abriu a porta, não era dor, nem alegria, era o vazio que ali morava. Se o tempo cura o que cansou, porque mistura o que está vindo com o que passou, se permitir, o medo acaba. É possível que um dia eu vá morar no mato, com passarinhos, internet, um violão, tomando mate. Hoje só melancolia invade a nossa arte. Me dê tua mão, olha pro céu, a vida em Marte. Agradecer mais uma vez a Mônica, mas agradecer principalmente a vocês que estão aí do outro lado, nos dando o prazer e a honra de fazer parte da vida de vocês, pelo menos nesse pequeno período que a gente está aqui, e desejar uma ótima semana, beijo no coração, e a gente volta, como sempre, na semana que vem com mais um Plantão do Rock.